Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada épica, uma das histórias mais famosas e impactantes de todos os tempos. A história do Grande Dilúvio e da Arca de Noé. Preparem-se, porque esta não é apenas uma história sobre chuva. É uma história sobre fé, obediência e um novo começo para a humanidade. Vamos voltar no tempo, para um mundo muito diferente do nosso. A Bíblia nos conta, no livro de Gênesis, que a humanidade havia se distanciado de seus princípios. A maldade tinha se espalhado pela terra, e o coração das pessoas estava cheio de pensamentos ruins o tempo todo. Vendo essa situação, Deus ficou profundamente triste com o rumo que a sua criação havia tomado. Mas, no meio de toda essa confusão, havia um homem que era diferente. O seu nome era Noé. A Bíblia descreve Noé como um homem justo, íntegro entre o seu povo, que andava em comunhão com Deus. Ele não se deixou levar pela correnteza da maldade ao seu redor. Ele, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras, formavam uma família que ainda se apegava aos bons valores. Então, Deus falou com Noé e revelou seu plano. Um plano drástico, mas necessário. Ele disse: "Vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá." Dá para imaginar o impacto dessas palavras? Um anúncio do fim do mundo como ele o conhecia. Qualquer um ficaria apavorado, mas a reação de Noé foi o que o tornou tão especial. Deus não apenas anunciou a destruição, mas também ofereceu um caminho de salvação. Ele deu a Noé uma tarefa monumental, uma missão que parecia impossível. "Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste", disse Deus. E não era uma arca qualquer. Deus deu instruções precisas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Para termos uma ideia, isso dá aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura. É quase um campo e meio de futebol. Imaginem só a cena. Noé, um homem em uma terra seca, começando a construir um navio gigantesco. Seus vizinhos devem ter pensado que ele tinha enlouquecido. "Um barco? Aqui? Noé, você está bem?" Ele provavelmente foi alvo de muitas piadas e zombarias. As pessoas não entendiam. Não havia sinal de chuva, nem um oceano por perto. Mas Noé não se abalou. Ele tinha algo que os outros não tinham: confiança inabalável nas palavras de Deus. A construção da arca não foi um trabalho de um fim de semana. Estima-se que tenha levado décadas, talvez até 100 anos. Durante todo esse tempo, Noé e sua família trabalharam incansavelmente. Cada viga de madeira cortada, cada tábua pregada, cada camada de piche aplicada para impermeabilizar a estrutura era um ato de fé. Era um testemunho visível e constante de sua crença no que estava por vir. E durante todo esse tempo, Noé também pregava, alertando as pessoas sobre o julgamento iminente e chamando-as ao arrependimento. Mas, infelizmente, ninguém deu ouvidos. Enquanto a arca tomava forma, outra parte incrível do plano de Deus começou a se desenrolar. Deus ordenou a Noé: "De tudo o que vive de cada espécie, faça entrar na arca um casal, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. E não apenas isso, mas dos animais puros, aqueles que poderiam ser usados em sacrifícios, ele deveria levar 7 pares. Além disso, ele precisava estocar comida suficiente para sua família e para todos os animais durante a longa jornada." E então, o impossível aconteceu. De todas as direções, os animais começaram a chegar. Não foi Noé que teve que sair caçando leões ou correndo atrás de girafas. A Bíblia diz que os próprios animais vieram até ele. Pares de elefantes, casais de macacos, aves de todas as cores e tamanhos. A arca, aquele gigante de madeira, tornou-se um santuário flutuante, um microcosmo de toda a vida na Terra. Foi uma procissão divina, um milagre logístico que só poderia ter sido orquestrado por Deus.
Quando o último animal entrou e Noé e sua família estavam seguros a bordo, algo significativo aconteceu. Gênesis nos diz que o Senhor o fechou para dentro. A porta da arca foi selada, não pela mão de Noé, mas pela mão de Deus. A oportunidade de salvação para o mundo exterior havia acabado. Por 7 dias, eles esperaram em silêncio dentro da arca. O céu ainda estava claro, o mundo continuava como sempre. Talvez até mesmo Noé tenha sentido uma pontinha de dúvida, mas sua fé prevaleceu. E então, começou. Naquele dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Não foi uma chuva comum. A água não vinha apenas de cima, mas também de baixo. A terra inteira estava sendo inundada. A chuva caiu torrencialmente por 40 dias e 40 noites, sem parar. A água subiu implacavelmente, cobrindo as colinas e, eventualmente, as montanhas mais altas. A arca, que antes parecia um monumento absurdo em terra seca, agora flutuava, erguendo-se sobre as águas turbulentas. Lá dentro, Noé e sua família estavam seguros, protegidos do caos lá fora. Eles eram os únicos sobreviventes de um mundo que se afogava. É uma imagem poderosa e assustadora. Toda a vida na terra, tudo o que respirava em terra seca, pereceu. Depois dos 40 dias, a chuva parou, mas as águas permaneceram sobre a terra por 150 dias. A arca flutuou sem rumo, à deriva sobre um oceano global. Deve ter sido um tempo de grande expectativa e paciência. Finalmente, Deus se lembrou de Noé e de todos que estavam com ele. Ele enviou um vento que começou a soprar sobre a terra e as águas começaram a baixar. A arca, que flutuou por meses, finalmente repousou sobre as montanhas de Ararat, mas eles não podiam sair ainda. Noé, sabiamente, esperou. Ele primeiro enviou um corvo que ia e voltava. Depois enviou uma pomba, que não encontrou lugar para pousar, e retornou. 7 dias depois, ele a enviou novamente. Desta vez, ela voltou ao entardecer, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Era o sinal. A vida estava brotando novamente. A esperança renasceu no coração de Noé. Ele esperou mais 7 dias, enviou a pomba pela 3ª vez, e ela não voltou mais. Finalmente, depois de mais de 1 ano dentro da arca, Deus disse a Noé: "Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles." A porta se abriu para um mundo novo, limpo e silencioso. O ar estava fresco. A primeira coisa que Noé fez ao pisar em terra firme não foi correr para explorar, mas construir um altar e adorar a Deus. Foi um ato de pura gratidão por sua sobrevivência e pela fidelidade de Deus. E Deus, vendo o coração grato de Noé, fez uma aliança, uma promessa não apenas para Noé, mas para toda a humanidade e para todas as criaturas vivas. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. E para selar essa promessa, ele colocou um sinal no céu: o arco-íris. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna, disse Deus. Então, da próxima vez que você vir um arco-íris depois de uma chuva, lembre-se. Não é apenas um fenômeno óptico bonito. É um lembrete de uma promessa divina, um símbolo de esperança, misericórdia e de um novo começo. A história de Noé nos ensina sobre as consequências de nossas escolhas, mas, acima de tudo, nos ensina sobre a importância da fé, da obediência mesmo quando não entendemos, e sobre a incrível graça de Deus que sempre oferece um caminho de salvação e a promessa de um recomeço. Obrigado por assistirem e por embarcarem nesta jornada conosco hoje. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias fascinantes como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima!